Gravando já. Boa tarde, de novo para vocês. Então, ó, eu vou precisar nessa disciplina, né? Então, hoje eu vou trabalhar com atendimento ao cliente e tem a legislação. Mas eu acho mais fácil a gente entender primeiro a importância que tem o atendimento ao cliente para depois a gente entrar na lei, tá? Que protege o consumidor, né? E aí, hoje eu trouxe um texto bem simples, só para a gente saber dessa importância que talvez a gente possa entender como simples, mas é onde todo o comércio tem a maior dificuldade, que é atender bem o cliente. E quando o cliente, né, se sente bem atendido, há um aumento, né, nas vendas. Então, assim, o comércio em geral ele busca esse melhor atendimento. E aí, talvez também vocês entenderem o porquê que é importante para o curso, né, de vocês. Aí, vocês dois têm alguma ideia por que atendimento ao cliente está ligado ao curso de informática? Porque a gente vai tratar com pessoas também, né? Não é só com máquinas. Então a gente precisa tratar bem o cliente para ele fidelizar, entendeu? Para continuar com a gente ali. Exatamente, assim, a máquina ela é de alguém, né? Então, se vocês forem fazer manutenção, vocês têm que entender qual que é o problema relatado pelo aquele cliente para poder conseguir trazer uma solução para ele. Se você for desenvolver um sistema, você precisa ter tanta informação desse cliente para conseguir desenvolver o sistema que ele espera, que deixa eu só aceitar mais um aqui. Então, assim, vocês sempre. É igual você falou, Nicolas. Vocês vão trabalhar com o computador, né? Mas o computador ele é de alguém. Em qualquer da área de informática que vocês forem trabalhar, vocês precisam muito da comunicação em si. E essa comunicação envolve o atendimento, né? Como que você se comunica com o seu cliente para conseguir prestar o seu serviço, tá bom? E aí eu vou começar a ler o texto aqui. É bem curtinho, mas eu acho que ele é bem interessante para a gente entender a simplicidade e a complexidade desse atendimento, tá? Então, aqui, ó. Você sabe por que as empresas perdem clientes? Aí o título do texto é Quem sou? Eu sou o homem que vai a um restaurante, senta-se à mesa e pacientemente espera enquanto o garçom faz tudo, menos o meu pedido. Eu sou o homem que vai a uma loja e espera calado, enquanto os vendedores terminam sua conversa particular. Eu sou o homem que vai a um posto de gasolina e nunca toca a buzina, mas espera pacientemente que o empregado termine a leitura de seu jornal. Eu sou o homem que explica sua desesperada e imediata necessidade de uma peça, mas não reclama quando recebe após 3 semanas somente. Eu sou o homem que, quando entra em um estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor, ansiando por um sorriso ou esperando apenas ser notado. Eu sou o homem que entra no banco e aguarda tranquilamente que as recepcionistas e os caixas terminem as conversas com seus amigos, espera pacientemente enquanto os funcionários trocam ideias animadas entre si ou simplesmente abaixam a cabeça e fingem não me ver. E você deve estar pensando que sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca cria problemas. Enquanto engana-se, pois sabe quem sou? Eu sou o cliente que nunca mais volta. Divirto-me vendo milhões de reais sendo gastos todos os anos em anúncio de toda a ordem nas emissoras de TV, nos jornais, nos rádios, na internet e nas ruas, para levar-me de novo à sua empresa. Quando fui lá, pela primeira vez, tudo o que deveriam ter feito era apenas a pequena gentileza, tão barata, de um pouco de cortesia e atenção. Cadê vocês? Geralmente, a gente fala, né? O dono, ele tem uma forma de atendimento. O dono, ele atende o cliente? É normal o dono de um estabelecimento atender o cliente? Não, normalmente é os funcionários, né? Normalmente são os funcionários. E aí, em parte, também um pouquinho desse dono. Né? Na visão do dono, ele tem a percepção
que é o cliente que traz o dinheiro para ele, que ele vai conseguir manter a empresa, certo? O funcionário nem sempre está satisfeito com o salário que recebe, ou com a carga horária, ou qualquer outro motivo. Às vezes é uma pessoa, né? Então, tem um problema, não correu bem. Então, o funcionário, que é uma responsabilidade do dono, né? Porque se ele sabe que o cliente é o que paga essas contas, né? O que vai lá gastar na empresa dele. Ele precisa atender bem. Porém, se esse mesmo dono não saber que quem está na frente desse cliente, que vai atender o cliente, é o funcionário, e que ele precisa ter todo um processo para que esse funcionário atenda bem, ele vai gastar milhões em propaganda, em comprar produtos, fazendo promoções, investimentos, melhorando a aparência da loja, e tudo isso não vai ter uma eficácia tão grande quanto atendimento. Porque se pelo aspecto, pela fachada da minha loja, eu consegui atrair um cliente, o cliente entra lá e ele não é bem atendido, esse cliente provavelmente ele nem conclui a venda e com certeza ele não volta mais. E da mesma forma, né? Às vezes a gente não conhece uma loja, vai lá pela propaganda, e aí quando chega lá é mal atendido, também não volta. Então, assim, aí a gente pensa, nossa, mas então é simples, né? Não precisaria fazer propaganda, era só atender bem o cliente. E não, tudo um conjunto, né? E também por que a gente pode entender que o atendimento ao cliente pode ser simples, dali a gente gastar pouco, né? Não, entre uma propaganda e um atendimento ao cliente, é muito mais barato o atendimento ao cliente, porque você já está pagando seu funcionário. Então, se você treinar esse funcionário, né, der condições para ele poder prestar um bom atendimento, é muito mais, o custo é bem menor do que se fosse para poder fazer propaganda. Mas aí o que a gente vai entender? Que quando a gente está atendendo um cliente, a gente está falando de uma pessoa. E aí, da mesma forma que eu te falei, o vendedor, ele pode prestar um bom atendimento, mas um dia ele acordou mal e né, tá de mau humor, tá com algum problema, e não vai, se ele não está bem com ele, provavelmente ele não vai atender bem a outra pessoa. E aí o cliente é a mesma coisa. Tem cliente que vai numa loja que está no péssimo dia, tem cliente que ele já nasceu num péssimo dia, né? E aí como que a gente resolve isso? Então, é mais para dizer que é simples, o atendimento ele é um dos menores custos para a organização, porque a gente já está falando de pessoas que estão ali para isso, né? Mas também envolve a complexidade de saber que nós estamos lidando com pessoas, e cada uma é diferente, e aí, para a gente entender essa diferença, existe treinamento. Então, hoje, na aula, eu quis trazer só essa, para a gente saber o porquê do atendimento, e aí eu vou passar uma atividade para vocês, que hoje eu vou pegar, vou colocar essa gravação lá, e vocês vão montar a equipe de 3 pessoas, né? A gente vai. Eu falei para vocês que pessoas são diferentes, então já existe um estudo sobre isso. A gente vai ver o primeiro conteúdo, que é tipos de cliente. Aí o que eu vou fazer? Vocês vão montar essa equipe e eu vou pôr uma relação dos tipos de cliente que existem em estudos, certo? E aí vocês vão escolher, cada equipe vai precisar escolher um, não pode repetir o tipo de cliente, tá? E aí, por que são 3 pessoas? Aí, na próxima aula, que é a síncrona, né, vocês vão fazer uma apresentação. Vocês vão falar qual que é a característica desse cliente que vocês escolheram. Então, qual que é a personalidade desse cliente? O que ele busca quando ele vai na loja? E aí, se ele tem uma característica diferente, se ele tem uma personalidade diferente, o que é que eu preciso fazer para atender bem esse tipo de cliente? Que existem estudos também sobre isso. Então, como que a gente faz para perceber qual é o tipo de cliente, né? E aí a gente vai entender as características. Se esse cliente tem essas características, como é que eu faço para atender bem esse cliente? E aí tem lá. E aí um processo criativo que vocês vão fazer, criativo ou não, depende do grupo. Vocês vão colocar um exemplo de atendimento desse cliente, porque aí você já sabe qual que é a característica e como é que faz para atender esse cliente. E aí vocês tanto podem escolher, pegar atendimento que já existe, tem vídeos, tem propagandas, tem
ou vocês podem também simular um atendimento a esse cliente, tá bom? Em vídeo? Em vídeo. A equipe vocês podem fazer separado, tá? São três porque são três pessoas, porque tem três tarefas, né? Então, se vocês não conseguirem fazer tudo junto, cada um pode ficar com uma parte, né? Um fala sobre as características, o outro vai falar sobre como atender esse cliente e o outro pode falar sobre o exemplo de atendimento. Ah, tá. O último, então, é uma simulação. Pode ser uma Isso? simulação ou vocês podem pegar um exemplo real. Ah, tá. Beleza. Tá? Uma reportagem, um vídeo, qualquer coisa. Eu preciso de um exemplo de atendimento desse cliente. Fechou. Vocês entenderam também? Juan, Iago, Maria Eduarda? De boa. Então tá bom. E aí, hoje Sim, é prof, isso. tipo, Acho que ela só falou sim, deu uma cortada. Então tá bom. Ó, eu vou colocar essa explicação lá, e aí eu já vou abrir um chat, não é chat não, esqueci lá, mas é onde é um, como é que é? Eu esqueci o nome da tarefa, que é onde vocês conseguem escrever. Eu quero que vocês vão colocar o nome das equipes e vão escolher, porque eu já vou pôr a relação lá dos tipos de cliente, né? E aí cada um escolhe um tipo de cliente diferente. E aí, na outra aula que vocês vão apresentar, tá? Na outra aula eu vou colocar tarefa para apresentar e vocês vão ter mais uma semana. Então, assim, é um trabalho, mas vocês vão ter um tempo para poder fazer ele, tá bom? Beleza. Aí a gente só envia lá ou a gente vai ter que entrar aqui no Meet para apresentar para você? Tá. Não. Então, vai ser no Meet, na outra aula. Ah, tá. Sem ser nessa, na outra ainda. Isso. Tá, beleza. Tá bom? Beleza, gente. Obrigada, tá? Aí daqui a pouquinho eu já coloco lá. Vou esperar chegar essa gravação e aí eu já coloco a listagem dos clientes para vocês montarem aqui. Beleza. Tchau. Tchau. Até mais. tchau, Tá, professor. prof. Tchau.